Fala jovem, a paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. E eu vou dizer uma coisa para você, não assistiu o programa da semana passada? Olha só, entra lá no YouTube da Igreja Cristã Maranata e pega pela data da semana passada e assiste, porque esse aqui, que vai começar agora, que está começando agora, é uma continuação do que nós começamos semana passada e o tema é maravilhoso para você que é jovem. É importantíssimo, é necessário. Daqui a pouquinho você vai saber qual o tema que é, tá? Mas agora você vai saber quem é que está aqui no estúdio. E aqui eu começo com o meu amigo, colega, profissional de renome, Leonardo Carreto. Paz, senhor Léo. Paz, senhor pastor Josias, paz, senhor jovens, paz, senhor quem nos assiste. A gente vai falar, assim, compartilhar um pouco, mas com certeza aprender com esses jovens aqui que tem muito para nos ensinar, né? A gente aprende muito com eles. A minha colega Nínive, a paz do Senhor Nínive. Pai do Senhor, pastor Josias, Léo, jovens, você também que nos assiste. Começa falando o tema. Sim, pastor Josias, hoje a gente dá continuidade ao tema carreiras e profissões. Muito bom. E eu queria aqui falar de algo que eu não falei na semana passada, mas quero transmitir essa informação aí para quem está nos assistindo. Também para o Léo, que está aqui conosco, e pastor Josias, que nós temos aqui hoje jovens com formações, que aprendi com o Léo semana passada, diferentes, carreiras e profissões diferentes também. Hoje aqui nós temos representados administradores, empresários, designers, professores. Que coisa boa. Muito bom saber disso. E vamos começar aqui com a primeira pergunta. Vamos lá. Com a minha amiga aqui, que é assessora jurídica, não é isso? É isso aí. Pai do Senhor, pastor, Pai do Pai Senhor, Senhor. Léo. Paz do Senhor. Justamente para essa área jurídica, a gente ouve falar muito de concurso, né? E a minha pergunta é justamente sobre isso. A gente sabe que o concurso traz uma segurança maior para o futuro, principalmente na questão financeira. E como aqueles jovens que são autônomos em relação a ele, como que eles deveriam se preparar para o futuro? Responde a pergunta, mas depois ela vai se apresentar, que ela não se apresentou. Vai lá. Por favor, não, é muito importante. Eu acho que você, assim, tem justamente os dois campos que você trouxe, né? E a gente está vendo, assim, né? Eu acho que a primeira coisa é as pessoas escolhiam ou escolhem concursos ainda, e é uma grande opção. Acho que nós temos até um programa voltado para isso. Que eu não vi ainda, mas eu sei, já vi que tem na programação a respeito de concursos, mas eu acredito muito que a escolha do concurso, a sua pergunta está em torno de estabilidade. A pergunta, acredito, está muito mais em aptidão, né? As pessoas, quando você fala de autônomo, empreendedor, existe um fator do empreendedor que é a capacidade de lidar com risco. Então, existem pessoas mais aptas e menos aptas. Então, se você não tem tanta aptidão, sem dúvida você deve buscar ali uma opção mais segura, mais estável. E existem até algumas profissões que têm a super estabilidade. A gente fala de profissões mais técnicas, que as pessoas ainda conseguem aposentar, está ficando cada vez menos comum, mas aposentar numa mesma empresa por ser um trabalho que está até menos disputado. Mas quando você pergunta a respeito do autônomo, do empreendedor, é literalmente assim, o que vai definir a sua capacidade de empreender é como você lida com o risco, né? É uma das grandes competências do empreendedor, é como você consegue lidar com o incerto, com o inesperado. Hoje tem cada dia mais, tem ferramentas para diminuir esse risco. Tem ferramentas, recursos, planos, formas de você otimizar isso e, principalmente, existem mais formas de você acessar mercado. Quando a gente fala de redes sociais, hoje em dia, você como você é uma... Aí agora eu vou deixa para ela se apresentar. Isso. Você se apresente. Meu nome é Sofia, sou da região de Vila Velha, Vila Velha 1, pastor Jerônimo, e eu sou assessora jurídica. Aí por isso que eu fiz essa pergunta nesse ramo de concursos e autônomos. Perfeito. Como assessora jurídica, eu vou usar o seu exemplo, imagina só quantas pessoas têm dificuldade de acessar a lei. E às vezes existe até nos Estados Unidos o paralegal, né, o papel desse assessor jurídico. Mas existem pessoas que não precisam diretamente de um advogado, elas precisam, às vezes, de uma informação. E aí você consegue acessar o mercado pelo Instagram, você consegue, às vezes, prestar serviço. Então, talvez a OAB vai vir atrás de mim por causa disso, mas é só um exemplo, gente. Que você, imagina uma outra profissão, uma outra competência, uma outra caixa de ferramentas que você tenha, você hoje consegue acessar o cliente final.
Você consegue conversar. Antigamente você dependeria exclusivamente de estar bem posicionada num escritório de advocacia. Então, quando a gente fala hoje do empreendedor e do autônomo, ele vai ter mais recursos para se capacitar, seja para como embalar, ofertar os serviços dele, apresentar, criar uma proposta, criar um vídeo, se comunicar com as pessoas, mas principalmente como ele vai ser acessado. Existem sites, por exemplo, posso falar um que eu conheço aqui no Brasil chamado Get Ninjas, que ele reúne diversos profissionais de qualquer natureza, de diarista a um assessor jurídico, um assistente jurídico. Então, existem sites que você pode encontrar profissionais profissionais autônomos diretamente. Então, esse número de sites e de serviços que vão te disponibilizar você ser encontrado pelo mercado só vai aumentar. Por quê? Porque as pessoas elas vão no Google e procuram. Então, às vezes você cria um site lá com o seu nome e fala, olha, eu consigo, através das minhas competências de assessor jurídico, te ajudar a acompanhar o teu processo, às vezes te acompanhar a fazer, eu não sei bem o que você poderia fazer, mas eu tenho certeza que deve ter alguém procurando pelo seu serviço, basta você apresentar. Quando você fala de estabilidade, eu já falei também que existem ferramentas de você planejar a sua carreira, planejar a sua forma de atuação, a gente está falando também de um mercado que não está faltando trabalho, tá? Eu falo assim, não, se vocês acham que está faltando oportunidade, se em algum lugar vocês leram isso, não, está faltando gente qualificada. Não está faltando nenhuma oportunidade no mercado de trabalho, muito pelo contrário, está faltando profissionais bem qualificados, experientes, profissionais dedicados, profissionais que tenham ali, se conheçam. Então, a preocupação do autônomo, assim, olha, eu também sou autônomo, a preocupação não é meramente de a gente ficar parado. Porque se você vai procurar as oportunidades, elas vão aparecer. Que inclusive é outra capacidade do empreendedor, de encontrar oportunidades. Eu estou vendo aqui se tem essa câmera, está funcionando, se ela precisa disso, ou eu estou encontrando alguém que precisa de um serviço, eu ouvi alguém falando alguma coisa, eu consigo me adaptar. Então, a capacidade do autônomo, do empreendedor, é de encontrar e criar as oportunidades, porque as pessoas têm problema todos os dias. Todos os dias elas precisam de alguém que as ajude. Muito bem. Tá respondido? Com certeza, Eu obrigada. dou muita volta, mas eu acho que... Tá certo. Porque é muito interessante porque você tem uma realidade, são realidades que, na minha opinião, elas são extremas, né? Extremas no sentido de são opostas. O empreendedorismo de um lado e aquela perspectiva de uma vida estável do outro. Então você junta as duas coisas e consegue trazer esse entendimento. O perfil adequado, é isso mesmo. E há vantagens e desvantagens dos dois lados. É muito interessante. Você tem um equilíbrio, você tem uma estabilidade, mas também você tem um limite de conquistas. E tem até o perfil que aí, eu não sei se isso é de todo, se não é nem todo concurso permite isso, mas existem muitos profissionais que eles têm essa aptidão a risco, a lidar com o incerto, e aí eles fazem o concurso e ainda procuram uma franquia, procuram alguma coisa para empreender. Então, não mais uma vez, a estabilidade não, acho que dificilmente a gente vai ter muita estabilidade no futuro. Os concursos, está tendo agora o Enem dos concursos, está tendo várias mudanças nesse cenário. E, obviamente, toda a máquina pública está sendo muito pressionada por performance, por entregar mais resultados. Meritocracia. Então, a gente fala dessa estabilidade, mas... No fundo, eu nunca experimentei isso, minha vida sempre foi autônoma, mas a gente tem visto que para cada dia mais os governos, entidades, autarquias estão sendo pressionados para entregar mais resultado, entregar melhores resultados. Então, é uma coisa que a gente não pode ir com, olha, vou passar no concurso e está tudo certo, vou ficar lá, vou lá bater meu cartão, não existe mais isso não. As pessoas estão sendo pressionadas a dar resultado. É isso aí. Bom, vamos seguir com o programa e agora a gente vai ter a participação de uma jovem que é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nesse quadro que nós temos dentro do programa, onde nós damos a oportunidade para que jovens de fora aqui da região da Grande Vitória também possam participar. Quem vai falar é a Isabelle da Cruz Fernandes, que é da Igreja Copamate, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fala, jovem.
A paz do Senhor, meu nome é Isabelle, eu sou da igreja do Copa Margem, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do ministério do pastor Mauro. Eu vou falar aqui um pouco da minha experiência a respeito do tema carreiras e profissões. Eu, por um momento da minha vida, assim, saindo do ensino médio, como muitos jovens devem estar se encontrando neste momento, eu me deparei em não saber o que fazer como profissão, né? Seguir uma carreira. Eu só tinha uma certeza, que eu gostaria de continuar trabalhando na casa do Senhor, de estar presente nos cultos, de poder estar servindo, e isso eu coloquei como um propósito no meu coração, que eu queria uma carreira, uma profissão que não atrapalhasse a minha vida espiritual. E eu fiquei 2 anos em busca, né, de fazer meu vestibular, trabalhando e buscando uma direção do Senhor. E o Senhor, Ele me deu essa direção, me guiou e mostrou aquilo que hoje eu posso estar na igreja todos os dias. Eu continuo trabalhando nos seminários e é uma profissão que me deixa muito realizada. E um texto para deixar para os jovens e para todos nós, sempre lembrarmos que aquilo que nós fazemos diante do Senhor, que Ele nos orienta, é o melhor para as nossas vidas. Está lá em Deuteronômio 28, versículo 13. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Então, que nós possamos permanecer nas promessas que o Senhor tem feito e lembrar que se nós cuidarmos da obra do Senhor, Ele cuidará da nossa vida. Amém? A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Isabelle, por sua participação. Um grande abraço aos nossos irmãos do Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá bom? Léo, há 2 aspectos que eu consigo extrair aqui da experiência contada pela Isabelle. Um deles, muito claro, é o aspecto de colocar a obra do Senhor como sendo um valor inegociável. Isso é um aspecto. E o outro aspecto que eu queria que você comentasse é sobre uma palavra que ela usou, quando ela diz eu me sinto, uma expressão que ela usou quando ela disse eu me sinto realizada. O que é realização profissional? Muito bom, né? É assim, acho que a gente fala de sucesso, a gente fala de realização, mas ela só existe quando você sabe o que você almeja. Então a gente acha que a gente vai alcançar sucesso quando a gente tiver recursos, quando a gente tiver um bom emprego. Não, é você visualizar o que você quer para o seu futuro. A gente chama isso, e eu me lembro até de num seminário que o saudoso pastor Walter Babo trouxe a palavra que a gente usa muito, que é o projeto de vida. Quando você tem um projeto de vida, você visualiza o que você quer. E quando você chega lá, você está realizado, você tem sucesso. No caso da Isabelle, ela fez a oração de Davi, né? Que eu possa habitar na casa do Senhor por longos dias. É uma oração muito válida, é um pedido muito válido e que a gente tem certeza que o Senhor atende. Eu posso contar a minha experiência pessoal, que também eu fiz essa oração durante muitos anos da minha vida e eu tive uns momentos que eu não conseguia. E aí eu voltei a essa oração, Senhor, eu te pedi isso ao longo da minha vida. E aí teve todo um movimento do Senhor que não foi de um dia para o outro, foi uma transição. Eu tinha uma empresa que funcionava à noite também, mas o Senhor me devolveu isso, me devolveu a possibilidade de estar no culto. Às vezes aí você tem uma reunião, algum compromisso, mas sem dúvida alguma esse pedido é muito genuíno, né? E a gente precisa, quando ela conta a experiência dela com o versículo em Deuteronômio 28, é muito forte, né? Que eu tive boa parte quando eu tinha a ansiedade de escolher a profissão também, e o Senhor certa vez, ao abrir a palavra, falou comigo também em Deuteronômio 28, falando que, olha, tudo vai te correr bem, se você seguir os mandamentos, seguir o que o Senhor fala a sua vida, através dos dons espirituais, através da sua busca ao Senhor, da sua dedicação ao Senhor. Então, sem dúvida alguma, sucesso é o que você visualiza e, principalmente no nosso caso,
Aí poderia falar isso, que sucesso é onde você alcança e você visualiza para qualquer pessoa, mas para o servo, para o jovem, sem dúvida alguma, sucesso é estar no centro da vontade do Senhor. Aquilo que Ele tem para a sua vida, aquilo que Ele já planejou para o seu futuro, e a gente colocar a cada dia, buscar a vontade dEle, se dedicar e fazer orações como a da Isabelle, né? Pedir ao Senhor a tua obra em primeiro lugar na minha vida, a tua obra como forma de vida. Eu posso falar aqui sobre várias teorias, sobre várias técnicas, caixa de ferramenta, mas o jovem, ele tem o jovem que serve ao Senhor, ele tem essa certeza de que o Senhor é quem dirige o seu destino, que é o Senhor que dirige o seu futuro, e os seus dias estão na mão do Criador do Universo, nosso Senhor. Amém. Se realização é chegar onde a gente quer chegar na eternidade de Deus. Esse é o verdadeiro sucesso. Exatamente. É para lá que nós estamos indo. Deixa eu dar uma palavra para você, jovem, depois dessa experiência e dessa abordagem que o Léo fez aqui. Olha só, você precisa entender o projeto de Deus para a sua vida. O Léo acabou de contar uma experiência que ele teve que passar por um processo para chegar naquilo que era a expectativa, a oração, o desejo dele. Então, o jovem precisa entender que a vida aqui, o Senhor não nos tirou do mundo, mas o pedido de Jesus é nos livrar do mal. No mundo tereis aflições. Isso nós temos que passar por aqui. E isso faz com que nós tenhamos que enxergar esta vida com a seriedade que ela merece, inclusive de formação profissional. Eu me lembro de uma experiência que eu tive numa igreja por onde eu passei como diácono, onde nós reunimos os jovens e havia muito pouca pretensão dos jovens do ponto de vista profissional. E nós começamos a mostrar o que era a realidade da vida ali. Fizemos uma reunião, uma conta de luz de uma casa para 2 pessoas custa tanto, uma conta de água, um aluguel, uma prestação, né, tanto de supermercado. Nós desenhamos fizemos essa conta juntos, eu e um grupo de jovens. E falamos, olha, todo trabalho dignifica, mas se você pode almejar coisas melhores, almeje, estude, busque nisso. Às vezes o jovem tinha aquele negócio, terminei o ensino médio, tá bom, deixa eu arrumar um emprego por aqui e tal. Repito, não há nada de negativo nisso, mas você pode almejar coisas maiores. Eu voltei a essa igreja 5 anos depois, agora como pastor, né? E eu me lembro que em 1 ano eu fiz 13 casamentos. Acabei com o trabalho de jovem da igreja, 13 casamentos. Os irmãos jovens das outras igrejas queriam vir para mim, porque achavam que eu era o responsável, o casamenteiro, entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, leve a sério a sua vida profissional, tá certo? Servir ao Senhor é maravilhoso. Ter tempo para dedicar ao Senhor é uma bênção. Mas às vezes o Senhor precisa, ou o Senhor quer, ou o projeto dele na sua vida é que você passe por uma etapa de maior dedicação, de estudo, de empenho, para chegar onde você vai poder não só servir ao Senhor com mais tempo, mas também estar numa condição de maior conforto para você, para sua família, de construir um lar. Então, eu estou dizendo isso para que ninguém leve para um extremo nem para o outro. Não é abandonar a bênção do Senhor em função de uma carreira. Você vai ter sucesso em muita coisa, mas vai ficar frustrado, seu coração vai ficar vazio. E nem abandonar uma carreira, não, eu vou servir ao Senhor e não vou trabalhar, não vou estudar, não tem por isso, Jesus vai voltar. Eu torci para Jesus voltar antes da minha filha arrumar o primeiro namorado, Jesus não voltou, mas eu estou tendo que aguentar isso. É uma boa oração essa. É uma boa oração, né? Eu tenho 2 filhas, estou no caminho da segunda filha, é uma boa oração. É uma boa oração. O Senhor não quis me dar esse livramento, né? Mas certamente outras bênçãos virão em decorrência disso aí, tá bom? Pastor Josias, se você me permite, você falou a respeito de exemplo, né? De inspirações que a gente pode ter. E durante muito tempo, né, eu vivi muito Manaim na minha juventude, e eu via nos pastores, hoje pastores do Conselho Presbiteral, e até os outros pastores que não fazem parte do Conselho, mas eu sempre tive a oportunidade de me inspirar muito e vê-los. Eu tive a oportunidade dentro de casa também de ver profissionais, mas a gente precisa, o jovem principalmente, e os pastores hoje que nos pastoreiam, né, são excelentes profissionais. Eu tive a oportunidade de crescer vendo o Gilson, que era um excelente profissional, viajava para a África, para o Japão, a trabalho, né, realização profissional,
Então, você vê profissionais como o pastor Antônio Carlos Rodrigues, que é um exímio engenheiro. Então, quando a gente olha o jovem, procure referências profissionais. E eu tive muita felicidade de que todas as referências que eu tive nessa época, eu falava assim, olha, esse homem, ele está aqui servindo ao Senhor, dando aula, dedicando os finais de semana dele, mas ele também é uma grande autoridade no mercado que ele realiza. Pastor Gedeuti foi uma das maiores referências da odontologia do Estado do Espírito Santo. Exatamente. Então, você não é uma coisa ou outra, e principalmente o Senhor os honra e nos honra por dedicar, por colocar, obviamente tem o seu tempo, às vezes você tem que se dedicar ao estudo, um final de semana, um tempo, mas se você jovem está buscando alguém, busque o seu pastor mesmo, os pastores, porque ali é uma boa inspiração de você estudar, se dedicar, buscar profissionalmente, porque nós temos hoje como essa vantagem, nós como obra temos, né, de ter pastores não profissionais, pastores que têm a sua profissão, é uma grande inspiração ver nos homens que nos pastoreiam, que nos lideram, essa possibilidade de ser um profissional e também servir ao Senhor e ter dedicação e zelo com as coisas do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar aqui no estúdio com os jovens? Vamos sim, pastor Josias. Agora é um jovem que vai fazer a pergunta. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, Léo. Meu nome é Lucas, sou da igreja de Itacibaú, Cariacica, do ministério do pastor João Bandeira. E a minha pergunta é a seguinte: com o avanço da tecnologia e da inteligência artificial, muitas coisas vêm mudando e continuam a mudar. Então, com isso, eu gostaria de saber qual seria a melhor forma de nos prepararmos para futuramente continuarmos exercendo nossas profissões. Eu me lembro que no programa anterior a gente comentou que só sobre inteligência artificial a gente ia ter que fazer um programa. Outro programa. Mas vai, Léo, tenta resumir. Vamos lá, né? Você pode ter como ponto de partida, e a gente fala hoje, nós estamos entrando nesse momento, as pessoas estão aprendendo a usar, mas a primeira coisa que inteligência artificial vai estar em tudo que você for utilizar de dispositivos tecnológicos, no seu computador, no seu celular. Então hoje ainda tem uma curva da gente aprender, mas já ela vai ser padrão. E aí, como você falou, né, isso vai ganhar como é que vai lidar com as nossas profissões, a gente vai adotar as práticas de acordo com o que os trabalhos exigem. Mas um pensamento, tá, Lucas, que eu gosto muito de colocar, é que tenha a inteligência artificial como seu assistente pessoal. Pense nele como um assistente ou um assistente pessoal que você vai jogar trabalho que você não quer fazer. Você vai jogar coisas que você fala assim, olha, resolve isso para mim, automatiza isso para mim. Ou você vai ter trabalhos que fala assim, começa essa pesquisa para mim. Hoje eu vou começar uma palestra, vou começar um documento, vou começar uma proposta, um projeto. Eu começo pedindo, me levanta tantas referências bibliográficas, levanta para mim qual é a referência, quais as principais teorias, como você faria isso, pense como um palestrante, escreva uma palestra. Eu não tenho dó nenhuma de contar para vocês que eu uso muito e isso facilita muito minha vida. Então, primeira coisa, não tenha medo. Isso vai se tornar um padrão, isso vai ser uma referência, mas já começa a utilizar amanhã. Hoje ainda, se depender. E aí, começa instalando, que seja o ChatGPT ou qualquer inteligência artificial, e começa a praticar, a brincar, a fazer pergunta, a colocar, a simular as coisas, ou a criar uso, buscar uso, né? Eu confesso que nessa brincadeira de inteligência artificial, eu peguei uma apostila do livro de Cantares, ainda na época, e comecei a botar as perguntas da EBD lá, e ela... Não ficou muito bom, não, mas... É porque a gente sabe que as perguntas não são perguntas que a inteligência artificial consegue responder ainda, né? Inteligência artificial ainda não está conseguindo ter revelação. Não vai, né? Mas vai experimentando, se colocando na condição de conhecer mais, olha, eu vou fazer um trabalho, uma petição, uma coisa, vai lá, coloca lá e depois vai fazer o trabalho. Só não entrega o trabalho final da inteligência artificial que o pessoal percebe, hein? É como um meio, não um fim, né? Exatamente, é um meio, é um assistente que vai te ajudar a fazer o seu trabalho. Muito bem. Eu tive recentemente também num painel, né, uma equipe da rádio aqui, nós somos a São Paulo, um congresso de rádio e televisão, e tivemos num painel, e eu achei muito interessante uma frase que foi dita pela pessoa que estava palestrando na hora, que ele falou o seguinte: se você quiser
ter resistência à inteligência artificial, você pode. Seu concorrente não vai ter resistência. Você pode não querer usar, mas seu concorrente vai usar. Né? E o processo o objetivo é de agilização do processo, como o Léo já falou aqui. Muito bem. Bom, a gente já está caminhando para o final, né, Nínive? A gente está indo para esse final do programa, e sempre no final do programa a gente tem uma palavra, uma participação, uma reflexão feita por um pastor que fala ou faz uma abordagem bíblica sobre o tema que nós estamos trabalhando. Quem vai trazer essa participação é um pastor binacional. O nome dele é Ricardo Chamon Ribeiro, Ricardinho, como a gente conhece aqui carinhosamente. Ele é de Jaburuna 2, aqui em Vila Velha, uma igreja, aliás, da qual eu já fui pastor. Está muito bem pastoreada pelo Ricardinho, mas agora ele está nos Estados Unidos. E de lá ele gravou essa mensagem para mandar para vocês. Fala, pastor. Saudamos a todos os jovens com a paz do Senhor Jesus. O tema do programa de hoje é a vida profissional, e é um tema que é muito sensível para todos nós, não só para os jovens, mas para todos, não é? Porque vivemos num mundo cada vez mais competitivo, as portas se fecham cada vez mais para tantos, e há tanta preocupação acerca disso, e é natural, né? O jovem tem que se preparar para se integrar, se colocar no mercado de trabalho. E a palavra orienta que nós nos preparemos mesmo, né? A Bíblia fala, tudo quanto você fizer, faça como a Deus e não como aos homens. Quer dizer, faça o seu melhor, cresça no conhecimento, mas cresça na graça. A sua diferença, a diferença do servo de Deus, do jovem que serve ao Senhor, não está na sua preparação. É importante a sua qualificação, o que você pode fazer, mas a sua diferença, o fiel da balança, é confiar em Deus, é entregar sua vida ao Senhor. Tem um texto que fala sobre isso, que está em Salmos, no capítulo 37, verso 5, que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Então, essa é a primeira recomendação, entregar. No original, isso está dizendo assim, entrega de uma forma que você confie totalmente, você sabe que está com ele. Você entregou a sua rotina. Imagina você acordando todos os dias e a primeira coisa que você faz, Senhor, eu não consigo. Quando eu olho essas dificuldades, é tão difícil essa competição, mas é aqui, ó, o meu caminho está entregue no Senhor. O meu dia de estudo está entregue ao Senhor. Você entregou a Ele, sabe que está com Ele, Ele está cuidando. Ele vai prover. Entrega o caminho, a minha rotina, Senhor, a minha trajetória. Eu posso fazer o que eu posso, eu vou fazer, mas é limitado. Mas eu estou entregando ao Senhor, sabendo que o Senhor tem um plano profético. Entrega o caminho ao Senhor. Imagina, irmãos, que nós fomos chamados para viver por fé, não é? E eu me lembrei aqui agora de Abraão. O Senhor falou com Abraão, Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E era uma região desértica, né? Imagina que ele todos os dias, o Senhor não falou onde era. O Senhor falou, eu vou te mostrar no caminho. Então, todos os dias, Abraão tinha que depender de Deus. Ele tinha que entregar a vida dele ao Senhor, todo dia, não é? Porque se ele acordava um dia naquele deserto, para onde eu vou agora? Se ele não ouvisse a voz do Senhor, ele se perdia, e esse é o segredo. Entregue a sua vida ao Senhor, ouve a voz dele. Senhor, eu não posso ir se a sua presença não for conosco. Senhor, me ajuda, eu sou limitado, mas o Senhor é poderoso, o Senhor é forte. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, não confia no mercado, não precisa, a sua confiança não está no governo, não está nas vagas que vão se abrir, não, confia no Senhor. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Certamente o Senhor tem uma bênção na sua vida, um grande plano, e tudo que você tem que fazer, a Bíblia fala, se no pouco nós formos fiéis, é muito pouco. O que o Senhor quer de nós é muito pouco. E ele, no muito, tem nos acrescentado. A todos a paz do Senhor.
Obrigado, Ricardinho. Um abraço para os irmãos aí nos Estados Unidos. Um abraço para os irmãos aqui de Jaburuna 2, em Vila Velha, querida igreja de Jaburuna 2. Bom, infelizmente, a gente precisa terminar. Tá? Eu acho assim que essa conversa que a gente teve é uma conversa muito boa. Eu acho que os jovens têm que estar sempre atentos a buscar informações nesse contexto que nós trabalhamos aqui. Isso é importante. O Léo disse no programa anterior que a internet facilitou muito o conhecimento. Não é só o Léo, tem um cara que copiou o Léo que chama-se Elon Musk, ele falou a mesma coisa. Entendeu o que o Léo está falando? Dá para cobrar royalties dele, hein? Dá para cobrar royalties, né? O Elon Musk está copiando você, Léo. Então, mas é verdade, é verdade. Vocês jovens têm, assim, eu tenho absorvido isso também. Eu me lembro que meu primeiro contato com o mundo digital foi com um notebook ainda no MS-DOS. Eu tive essa oportunidade, vocês não sabem nem o que é MS-DOS. É antes do Windows, né, quando a gente tinha que digitar o comando para que o computador obedecesse aquele comando que a gente fazia. E eu fazia texto para a apresentação de um programa de televisão no notebook, no MS-DOS, na impressora matricial. Fazia um barulho danado. Mas a gente não vai ficar aqui falando de velharia, não. O negócio é jovem. Então, vocês têm à disposição de vocês uma quantidade de informações impressionantes. E a tecnologia, a partir da inteligência artificial, ela não só faz uma busca por aquela informação de maneira mais precisa, ela resume, ela coloca para vocês aquilo que tem mais relevância e ela agiliza o trabalho de vocês em qualquer área de atuação. Qualquer área de atuação. Você mexe com horta, a inteligência artificial tem conteúdo para te ajudar a mexer com horta. Mexe com medicina, mexe com engenharia, mexe com direito, enfim. Vocês têm à disposição de vocês esse recurso, utilizem. Você que está nos assistindo, utilize, porque, e foi trazido aqui na experiência da nossa irmã de Mato Grosso do Sul, que o Senhor não nos quer por cauda, e sim por cabeça, tá certo? Então, fica a dica. Léo, meu querido amigo, Deus abençoe, a paz do Senhor. Amém, paz do Senhor. E olha só, eu acho que você está demorando muito de voltar aqui, tá? Tá, achei que você tivesse... Não, precisa... Eu tô demorando muito das minhas respostas. Não, precisa voltar mais, porque... Prazer. O conteúdo que você tem, que você traz da sua atividade profissional, como palestrante, com a sua empresa, e na área de inovação, isso é uma coisa que os nossos jovens precisam saber. E nós temos todo o prazer em entregar isso para eles aqui. Muito obrigado, Pai Senhor. Muito obrigado. Só, eu te ouvindo falar no final, desculpa trazer mais uma reflexão que também norteou durante muito tempo da minha formação, né? Que era o chamado Daniel. Daniel, ele era referência profissional onde ele estava. E isso, o jovem, muito bom, muito bom. O jovem, ele pode ter esse exemplo, pode buscar, porque o que Deus tem para nós é essa posição. Então, ele se destacou, os seus amigos, e quando a gente fala de mercado, competição, a gente acha, o jovem que serve ao Senhor, ele tem o seu principal diferencial, que é conhecer ao Deus Altíssimo, ter uma experiência com ele, ser guiado por ele. Então, assim como o Daniel foi só que te ouvindo aqui, me veio essa experiência que eu tive. Amém. E eu queria muito compartilhar com os jovens. Amém. Também. Daniel era um homem muito estudioso. Minha colega Nínive, a paz do Senhor, bom ter você de novo com a gente aqui. Pai do Senhor, pastor, foi muito especial esse programa, né? Esse tema tão interessante, tão importante para nós jovens, né? Então foi muito valioso. E aí Léo falou tanto hoje de caixa de ferramentas, e nesse programa ele não explicou o que é caixa de ferramentas, então quem está assistindo vai ter que assistir o programa anterior para entender o que é a caixa de ferramentas. Quero aqui deixar um abraço, um agradecimento também aos meus amigos que fazem parte da equipe de produção desse programa, Karina, Raíssa, Rafael e Thailisson, que preparam aí com tanto carinho junto comigo os temas, a escolha, convidar os jovens, os pastores que participam, os convidados, né, que hoje temos aqui o Léo, tão especial.
Muito bem, fala. Se você entendeu o que é caixa de ferramenta, vá no YouTube e comente lá nos comentários. Caixa de ferramenta. Registra tá lá vendo? que você entendeu. Então a gente vai saber. Quando você aparecer um comentário, caixa de ferramenta, a gente vai saber que você assistiu o programa. Muito bem. Como ferramenta da caixa de ferramenta, ele acabou de ensinar a usar a ferramenta do YouTube que dá esse resultado. Vocês jovens, muito bom tê-los aqui. Deus abençoe. A casa é de vocês. Voltem sempre que desejarem. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Bom, a gente chega ao final então de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Semana que vem a gente volta com um tema novo. Você não pode perder, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor.